Fala, seus mal diagramados, todo mundo que já tem idade para ter visto Família Dinossauro sendo exibida nos domingos da Globo sabe que uma das piores semanas do ano no Brasil é a do Dia das Mulheres. Não pela data em si, que celebra a luta pela emancipação feminina, tá? Mas sim porque é nesse momento que acontecem as homenagens mais dissimuladas do mundo, que via de regra partem de pessoas conhecidas por respeitar tanto as mulheres quanto o calvo do Campari, porém usam o 8 de março para tentar reconstruir a imagem através de demagogia de resultado e distribuição de rosas de papel crepom e bombons com gosto de sabão em pó Ariel. No Congresso, a situação costuma ser até mais lamentável. Neste ano, com a posse de novos delinquentes, tivemos Nicolas Ferreira usando peruca e cometendo transfobia, Paulo Bilinski propondo porte de arma facilitado para mulheres e Cajuru se gabando de ter casado 12 vezes, o que comprova que algumas mulheres são de fato guerreiras. Além do Dia Internacional das Mulheres, a semana ainda ficou marcada pelo escândalo das joias que Michele e Jair receberam do governo da Arábia Saudita. Após inicialmente negarem o interesse sobre os presentes, o ex-casal presidencial já mudou umas 5 vezes de versão sobre o caso, que agora tem imagens de militares tentando reaver os itens de forma tão ridícula que atingiram um resultado inesperado. Conseguiram sujar ainda mais a já esfarrapada reputação das Forças Armadas. E nesta semana tivemos ainda: Bolsonaro insiste que foi vítima de fraude em evento de nazistas americanos. Lula, por outro lado, diz que o mito só inaugurou pontes de madeira. Alckmin faz primeiras piadas em 7 décadas de vida. Alan dos Santos reaparece surtado e pergunta novamente sobre a tirania no Brasil. E deputado mostra livro de Hitler na Assembleia do Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Devemos reconhecer que o escândalo das joias enviadas pelo governo saudita para Jair e Michele veio em boa hora. Eu desconfio que algum fascista magoado pelo mito tenha resolvido jogar a história na roda para detonar ainda mais a imagem da familícia, que já é pior que a própria imagem que o excrementíssimo enxerga quando se olha no espelho diariamente. Sendo um inside job ou não, tanto faz. O que me anima é saber que estávamos diante de um governo tão incapaz, mas tão incapaz, que até as tentativas de corrupção tinham características extremamente toscas e amadoras. A começar pelo transporte das joias, realizado sem declaração e de forma tão porca que conseguiram quebrar as patas de uma escultura de um cavalo de ouro. Não foi o Bolsonaro, apesar dele já ter quebrado as patas também. Mas tudo melhora quando descobrimos que todo o processo para tentar liberar o presente foi também uma forma de reforçar ainda mais o que apenas dissimulados se recusam a reconhecer. As Forças Armadas brasileiras são integradas, preste atenção, pelos maiores patetas do país. Com a liberação das imagens do circuito de segurança do aeroporto de Guarulhos, podemos ver o ex-ministro Bento Albuquerque e o seu assessor Marco Soeiro, ambos da Marinha, dando carteirada no funcionário da Receita, que ignora solenemente as tentativas de intimidação que a cada momento são realizadas com uma versão distinta. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e encontram as joias de diamante. O assessor tentou entrar no país sem declarar os bens, todos presentes do governo da Arábia Saudita. No primeiro momento, Soeiro disse que as joias eram para Bento Albuquerque. Os fiscais afirmam ao então ministro que as joias ficariam retidas porque não foram declaradas. Um deles explica que se os presentes foram dados para o Estado brasileiro, poderiam ser liberados posteriormente sem o pagamento de impostos. Só que, um ano depois, outro milico, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, tenta novamente pegar os 16 milhões em joias, sem sequer apresentar um documento oficial para realizar o trâmite. Mais uma vez, saiu de mãos vazias e indignado ao descobrir que a farda dele não tem valor algum além dos muros dos quartéis. Bom, tá certo que os relatos do que havia ocorrido já eram bastante interessantes, mas ao ver as imagens desses aspones pouco articulados tentando ajudar o Jair a corromper o Estado, tudo fica um pouco mais divertido, né não? Eu tô aqui no fórum aqui já, tô falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que eu gostaria de falar com ele falou que não tá ciente
Não. Do que se trata? Eu posso passar aqui para ele? Não posso, eu não posso falar no celular. Está na correria. O ADM passagem de comando, como se diz, né? Um entrando e saindo. Chegou agora de Brasília? Estou chegando agora, Vim direto para cá. Vim direto para cá. Então, assim, esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, talvez no cofre, mas eu não tenho acesso, então não sei se teve um atropelo, se foi alguma coisa muito de urgência. Não, é de urgência, com certeza. Em 8 de março, mais indicado é que os homens apenas se limitem a desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres e não se estendam sobre a efeméride, pois é inevitável que a frase seguinte já seja composta de inúmeros comentários atrozes. E detalhe, isso não é uma exclusividade da direita. Representantes da esquerda boomer também são especialistas em ajudar a transformar o Congresso nessa data em uma filial da escolinha do professor Raimundo. Entre a direita, nada surpreende. Nicolas Ferreira usou uma peruca e escolheu o nome Nicole para fazer um discurso transfóbico na tribuna. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia de vida, né? Eu tive somente com uma menina. E tipo assim, foi um momento muito difícil também, tá ligado? Pra minha vida. Paulo Bilinski defendeu que mulheres tenham porte de arma facilitado mesmo após ter sido baleado pela própria namorada dentro do apartamento em 2020. Lógica nunca foi o forte desse aí, que já se vangloriou por ter um avô ucraniano que lutou contra Stalin. E se vocês estudaram um pouquinho de história, sabem muito bem o que isso significa na prática. Protocolei hoje o projeto de lei 977, que tem por objetivo garantir o porte de arma para a mulher vítima de violência doméstica. Já Cajuru e Bibo Nunes, dois tiozões que levam o maior jeito de mandar um bom dia Bela Morena para as seguidoras no Facebook, acreditam que respeitar mulher tem a ver com ter tesão em mulheres. Nesse momento de homenagem aos meus 30 anos de carreira, sabe quantas ex-mulheres minhas foram à festa? Às 11 mulheres. Achei, Leila, que eu não teria a 12ª e ganhei a Priscila, com quem eu vou viver como se fosse um arqueólogo. A magnitude feminina que pode ver no encantamento dos meus olhos, que norteia e sempre norteou minha vida. E na esquerda boomer teve Chico Alencar do PSOL defendendo representatividade com uma gravata lilás e Padre João do PT defendendo que só mulheres de esquerda sejam respeitadas. Eu hoje coloquei essa gravata lilás, que muito mais que uma peruca de deboche, é um símbolo de respeito à luta das mulheres. Por que a saudação às mulheres de esquerda? Porque sabe a importância que é o Estado brasileiro. Muitos ainda querem fazer um debate que não importa se é de direita ou de esquerda, importa sim. E claro que também não poderia faltar Zé Trovão, que considera as mulheres o bem mais precioso do mundo, mas acredita que qualquer política emancipatória que mire em minorias é preconceituosa. O que, cá entre nós, deve ser um entendimento médio sobre luta contra a desigualdade lá em Santa Catarina. Com certeza, nós temos que beneficiar e muito as mulheres, porque as mulheres são guerreiras. Mulheres são o bem mais precioso da vida de um homem. É através da vida de uma mulher que nós podemos caminhar sobre a terra. Mas eu quero fazer um ponto de convergência nesse projeto. Nós não podemos falar sobre a questão racial, colocar uma questão de benefício para uns maior do que para outros. Daí nós já estamos sendo racistas. Quem dera que esse tipo de teatro nefasto fosse exclusividade da Câmara Federal. Nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores, discursos assim são até mais comuns, pois existe uma menor vigilância das instituições e veículos de imprensa. Some-se a isso o fato de que a maioria desses espaços é formado por pequenos empresários da região que atendem por sobrenomes como da farmácia ou da pecuária e jagunços famosos e pronto, temos o cenário perfeito para a defesa de ideias consideradas antiquadas até em ditaduras islâmicas. O deputado José Medeiros estava tentando intimidar
a deputada Gleice Hoffmann, e se não bastasse a tentativa de intimidação, ele me empurrou e pisou no meu pé. Cheguei a cogitar que Nicolas Conká teria usado o plenário do Dia Internacional da Mulher para espalhar transfobia na intenção de criar uma cortina de fumaça e ofuscar as denúncias sobre a tentativa fracassada da família em contrabandear joias. Sabe como é? O cachorrinho de estimação dos bolsonaros é capaz de tudo para criar diversionismo, mas, ao mesmo tempo, trata-se de um escroto contumaz também. Então, também é fácil acreditar que ao vestir peruca na Câmara, esse tenha sido apenas um ato normal na vida do ex-vereador federal de BH, que já é reincidente em transfobia. Pode ser normal na vidinha de Ivolanda fascista que ele se propõe a interpretar, né? Mas não deveria ser em uma casa legislativa. E felizmente, tem quem não aceite essa pataquada. Guilherme Boulos chamou Nicolas de moleque de quinta série, o que acho um erro. Conheço adolescentes nessa fase escolar e todos são mais maduros que o chupetinha da milícia. E mais altos também. Prestar solidariedade a duas deputadas, a deputada minha companheira de partido Érica Hilton, a deputada Duda Salabert, que está à mesa, e a todas as mulheres trans desse país pela agressão que sofreram nesse plenário. É inadmissível que tenha deputado que se utilize do plenário da Câmara, da Casa Legislativa, para cometer crime. Crime de transfobia. Não é brincadeirinha, não é opinião política, é crime. E assim tem que ser tratado. É inadmissível que tenha deputado nessa casa que se comporte igual moleque de quinta série e não esteja à altura do que é o parlamento brasileiro. Já Duda Salabert, do PDT, listou as violências sofridas pela população trans no Brasil, enquanto Ana Pimentel se referiu a Nicolas como palhaço. Hoje, no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos, é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. É crime de ódio. Boulos e Tabata Amaral apontaram que é inadmissível esse comportamento no parlamento e vão representar no Conselho de Ética contra ele. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. Não dá para que a gente finja que nada aconteceu e para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque, porque isso não é um homem, um moleque que subiu aqui para trazer uma fala cheia de ódio e cheia de preconceito. Aparentemente, Nicolas sentiu a pressão, tanto que em imagens da Câmara ele parece pedir desculpas ao deputado do PSOL, Boulos. Espero que não o desculpe. Pelo bem do Brasil e de Minas Gerais, o mandato de Nicolas não deveria chegar nem ao fim do primeiro ano. Melhor ainda, se terminasse antes do primeiro semestre. Em Pompéu, Minas Gerais, a vereadora Luna da Silva, do PSB, enfrentou situação parecida com a de Duda Salabert e Érica Hilton, em Brasília, e foi vítima de transfobia ao ser chamada de senhor pelo presidente da Câmara, Normando Duarte, do PSD de Dado. O senhor me concede a palavra, então? Não, a senhora. Isso, me trata isso. Como A senhora. Eu sou uma mulher. Isso. Eu sou uma mulher e mereço respeito. Dessa casa, principalmente. A gente não precisa... chamo de direitos humanos, porque tem direitos humanos nós estamos tratando de um projeto, o senhor está vindo com outro. Reparem que da primeira vez ela aceita e pede que o colega se corrija, mas na sequência ele reforça o erro de pronome conscientemente, o que não dá margem para desculpinhas com o selo Sandro Fantinel de credibilidade. Detalhe para o layout da Câmara de Pompéu, parece uma audiência de custódia essa porra.
No Mato Grosso do Sul, quem quis chamar a atenção foi João Henrique Catan, deputado estadual do PL, que levou ao plenário uma cópia do Mein Kampf, do escritor austríaco falido Adolfinho. Fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil, porque à época, um juiz, talvez mais ditador do que Adolf Hitler, suspendeu a entrada e as vendas do Mein Kampf, Minha Luta, Minha História, Minha Vida, de Adolf Hitler, onde aqui retrata suas estratégias para aniquilar, fuzilar o parlamento e os direitos de representação popular. Senhor presidente, é com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize. Ok que, ao contrário do que andam dizendo por aí, ele não exalta a publicação. No entanto, ao afirmar que quem censura esse livro seria tão ditador quanto Hitler, Catan comprova que precisa procurar títulos melhores para embasar suas opiniões, se é que durante toda a vida algum filiado do PL tem contato com alguma outra obra além do Mein Kampf e de verdade sufocada do Ustra. Se vocês acham que ideias tacanhas só são populares no legislativo, é porque não acompanham as brilhantes propostas do Executivo Estadual em 2023. Ronaldo Caiado, governador do Goiás, tenta ocupar o espaço deixado vago pelo mito após a derrota presidencial e propor políticas que agradam completamente o órfão do segmento da sociedade que gostamos de chamar de nacional taxismo. No momento, a grande batalha dele é contra as visitas íntimas em prédios. Então agora, eu sou obrigado, tá certo, a construir, como eu estava dizendo, um quarto de motel dentro agora dos presídios. Quer dizer, é uma inversão completa das prioridades de um governo. Até mesmo dentro da esquerda, vai ter quem simpatize com a ideia, justificando que detentos não deveriam ter regalias do tipo, principalmente em um momento no qual incels, red pills e outros não conseguem transar com ninguém, mesmo gozando de liberdade. Gozando de liberdade. Mas eu vou te contar um lance aqui que talvez vocês não saibam. Antes da liberação dessa prática, o batismo de novos presos em todas as cadeias era celebrado com... bom, vocês já devem imaginar, e eu não preciso entrar em detalhes. Inclusive, a vida em locais como Carandiru era baseada em BBB, bola, bagana e bunda. Não que tenha deixado de rolar, mas o governador que proibir isso não poderá bancar o assustado quando notar a escalada de violência e doenças nos presídios. No último fim de semana aconteceu a edição 2023 do CEPAC, que pode ser categorizado sem muitos rodeios como o encontro anual de neofascistas nos Estados Unidos. E claro que mais uma vez o evento contou com a presença ilustre de membros da família, com destaque para a apresentação do mito, agora um ilustre morador da Flórida e palestrante motivacional especializado em falar demais por não ter nada a dizer. Tanto que o tema escolhido pelo excrementíssimo no palco do CEPAC foi novamente, e por incrível que possa parecer, as fraudes nas eleições presidenciais de 2022. Jair insiste na versão de que foi alvo de um complô armado pelo PT e o STF e que, de acordo com o apoio que ele recebia nas cornociatas, é impossível ter saído derrotado daquele pleito. É compreensível que o cara pense assim, afinal ele não deve aceitar o resultado porque sabe que coagiu, comprou votos, usou a máquina administrativa, baixou gasolina na canetada, mandou a PRF fazer barricadas para os nordestinos não votarem e mesmo assim se fudeu. Não houve conluio, houve sim uma rejeição a um governo tão incompetente que, quando chegou ao fim, seu líder fugiu para os Estados Unidos, onde hoje passa uma temporada dando autógrafos em condomínio, visitando o Walmart e palestrando em igrejas evangélicas na hora do almoço. Com toda certeza, eu sou o ex mais amado do Brasil. Eu tive muito mais apoio em 2022 do que 2018. Não sei por quê. Os números mostraram o contrário.
Alan dos Panos pode estar foragido, mas a vida dele nos Estados Unidos é repleta de compromissos muito interessantes. Desde que resolveu se esconder do Xandão na gringa, o proprietário da gengiva com o maior pé direito das Américas já foi visto sendo homenageado por Zezé de Camargo num show. Fez a cobertura da visita dos ministros do STF à reunião do LID e agora fez um freela no CEPAC, o encontro anual de neofascista, né? Que ele usou o mesmo modus operandi de quando abordou agressivamente o suposto irmão de Arnaldo César Coelho e perguntou se havia tirania no Brasil. Pedro, bota aí um trecho desse vídeo que a gente ama. O que você tem a dizer sobre as manifestações aqui? Eu não sei nada. Não sabe nada? Não. O Brasil não está vivendo uma tirania. Você mora onde? A pergunta, eu sou jornalista aqui. Mas qual o problema? O senhor... Qual o problema de você ser jornalista? Não, eu só estou perguntando pro senhor. O Brasil não está vivendo uma tirania? Você mora onde? Responde o que eu estou perguntando, rapaz. Seja homem. Então pronto, não responde. Fica calado, seu covarde. Seu merda. Mas agora, o alvo do seu questionamento baseado em uma ideia fixa foi um grupo de repórteres que, mais uma vez, não tinham nada a dizer. E assim, Alan dos Panos segue sua saga para descobrir uma pergunta que ainda ecoa no vazio da sua mente atormentada. Há tirania no Brasil? Responda! Eu sou jornalista e preciso saber. Covardes! O Ken Kibao também me perguntou. Você também foi indagado pelo Alan dos Panos? Quando eu estava lá em Nova York. Ele te perguntou de censura, de tirania, de liberdade. E me chamou de covarde também. Puta que saco, hein? Tudo bom? Alan dos Santos para o Terça Livre. Gostaria de perguntar para vocês a opinião sobre a censura no Brasil. Alguma coisa a dizer ou não? Não tem nada a dizer. Nada, nada? Nada a dizer sobre a censura no Brasil? Você não tem nada a dizer sobre a censura no Brasil? Eu tô trabalhando. Eu também tô. Aqui, ó. Jornalista. Igual o seu lá. Aqui, ó. Também sou jornalista. Também tô trabalhando. Só tô perguntando se vocês têm alguma coisa a dizer sobre a censura no Brasil. Nada? Você também não tem nada a dizer sobre a censura no Brasil? Demorou exatamente 7 décadas para Geraldo Alckmin conseguir desbloquear a habilidade comportamental do humor, deixar de ser o picolé de chuchu e se transformar, pelo menos, num chuchu com leve toque de sal. Nesta semana, o marido da Dona Lu se atreveu em 2 momentos a mostrar essa habilidade adquirida recentemente após virar amigo de Lula. Em um, realizou uma piada que atinge metade dos humoristas de stand-up ao defender os carecas e dizer que aqueles que recorrem a implantes capilares estão completamente equivocados sobre o que as minas buscam num macho red pilado de valor. Tá, admito, eu adicionei alguns elementos que deixam a fala dele um pouco mais atraente, mas a versão real não é tão bacana, infelizmente. O Caio tem um cabelão, né? Tem um topetão, mas é dos carecas que elas gostam mais. Alguns não acreditam e fazem implante, né? Num outro momento, Geraldo revela que apesar de acharem que ele se dedica apenas às atividades intelectuais, o vice-presidente capina 3 horas de lote uma vez por mês em Pindamonhangaba. Assim, Alckmin assume que não copia Mao Zedong apenas no penteado, já que ele mesmo pode ser considerado seguidor dessa corrente comunista por ser um intelectual que não descuida do físico ao mesmo tempo. Tão afável e maoísta que ninguém nem diz que há alguns anos ele estava metendo cavalaria em cima de professores. Uma vez por mês eu vou a Pinda visitar as minhas irmãs. Vou lá no sítio, capino 3 horas de enxada, aí vou tomar uma coquinha. O governo do Jair ficou marcado por entregar ou ampliar obras de infraestrutura inacabadas em outros mandatos. Foi o que, inclusive, deu a Tarcísio de Freitas a fama de ministro de perfil técnico e não ideológico. Como se fosse possível ser um bolsonarista puramente técnico, né? Mesmo se tratando de alguém muito talentoso no que faz. Não que seja o caso do cara de areia mijada, né? Mas que fique claro. Mesmo dentro desse recorte, a verdade é que algumas dessas obras eram mais fogo de palha do que ações relevantes, como asfaltamento de 2 km de um trecho da BR no interior de São João do 38 Cano Longo. Ou não devemos esquecer jamais de uma inauguração de uma torneira em uma praça de Coreto na cidade de Piranhas, em Alagoas, onde uma criança foi afogada pelo mito para se certificar de que a obra funcionava e a água tinha pressão. Lula recordou dessas pirotecnias do governo anterior em uma visita a Rondonópolis, no Mato Grosso, região que ele acusa Jair de só ter visitado para inaugurar uma ponte de madeira de 18 metros. Eu, por exemplo, seria capaz de oferecer um prêmio
para qualquer pessoa de Rondonópolis ou do estado do Mato Grosso que me dissesse 1 metro de obra que o Bolsonaro fez aqui. A única coisa que eu sei que ele inaugurou foi uma ponte em São Gabriel da Cachoeira, uma ponte de 18 metros feita de madeira. Na ocasião, Lula aproveitou para recordar que, embora parte da imprensa e da direita torçam para uma amnésia coletiva, na qual a gente esqueceu ou esqueça que houve um golpe recente no Brasil, foi exatamente esse golpe que fez o nosso país regredir 50 anos em 5 por meio da Ponte para o Futuro, que se vendia como uma ponte Rio-Niterói e se revelou ser apenas uma tábua em cima de uma língua de esgoto. Vocês se lembram que inventaram uma coisa chamada Ponte para o Futuro? Era preciso tirar Dilma para esse país voltar a crescer. E eu vou dizer o que aconteceu nesse país. Esse conjunto que era para ter sido inaugurado em 2014 está sendo inaugurado em 2023. Exatamente pelo presidente do PT. Exatamente porque ele começou a construir essa obra. Quando a internet virou onipresente no cotidiano do brasileiro, as TVs começaram a apostar na cessão de espaços para o amigo internauta mandar seus comentários, principalmente durante partidas esportivas. Não demorou muito e esse espaço democrático logo se transformou em um ambiente usado para que folgados mandassem mensagens desaforadas, gente sem noção usasse a ferramenta como correio elegante de festa junina e carentes de todos os tipos tentassem desesperadamente chamar a atenção de seus crushes secretos que surpreendentemente variavam entre Kleber Machado, Luciano do Vale, Milton Neves, Miller e Reginaldo Leme. Se na TV com um certo filtro já é assim, para os influenciadores é um pouco pior. Claro que uma boa parte das celebridades até merece receber alguns comentários desaforados, mas não é o caso de Mauro Souza. Filho de Maurício de Souza, ele recebeu uma mensagem perguntando se não se sentia culpado de envergonhar o pai por ser assumidamente homossexual, ao invés de ignorar ou apenas mandar tomar no cu, que é o que alguém menos equilibrado emocionalmente como eu faria. Mauro mostrou o comentário para o cartunista, que não titubeou em dizer que isso não interfere no amor que sente pelo filho. Uma vergonha pro seu pai e o legado dele você ficar mostrando sua relação imoral e condenada por Deus. Eu vou tirar essa história limpo. Pai, é verdade que eu sou uma vergonha pra você e pro seu legado só porque eu sou gay? Disseram isso. Nisso, filho. Olha, eu te amo do mesmo jeito, viu? Bonitinho. A orientação sexual de alguém, Marinês, só é um problema pra quem é preconceituoso e mal amado. Porque quem tem amor de verdade não se manifesta dessa maneira como você. Que não é o caso do meu pai, né? Você não lê as obras dele, não? Aparentemente não. Com esse caso aprendi uma lição também. Nada como expor o amigo internauta babaca ao ridículo para ele perceber que comentário de internet não é divã para tratar as próprias neuroses. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, aqui no primeiro comentário tem todos os nossos apoios, o Apoia-se, Pix, Paypal e nossa conta corrente. Aqui no YouTube também tem o botãozinho do Seja Membro, faça parte da nossa comunidade. Você também nos siga no TikTok, Facebook, Instagram e Twitter. E se você é um desses que gostou de alguma obra do Tarcísio de Freitas, só tem uma coisa pra te dizer: não passarão.